Hoje eu quero te mostrar uma verdade que poucas pessoas entendem. Se você sente que emagrecer está mais difícil do que era anos atrás, você não está imaginando isso. E não, eu não estou dizendo que calorias não importam. Estou dizendo que existe algo acontecendo por trás das calorias que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Porque se emagrecer fosse apenas uma questão de comer menos e se mexer mais, praticamente ninguém estaria lutando contra a balança por anos. Pensa comigo, você conhece alguém que já fez uma dieta? Provavelmente sim. Agora, pensa quantas pessoas você conhece que fizeram dieta, perderam peso e nunca mais recuperaram. São poucas, muito poucas. E isso acontece porque a maioria das pessoas está tentando resolver um problema biológico apenas com força de vontade. Imagina que seu corpo é como uma cidade. Nessa cidade existem milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores são as suas células. Agora, imagine que todos os dias chega combustível para essa cidade. Esse combustível é a comida. O problema começa quando o sistema que distribui esse combustível começa a funcionar mal. E é aqui que entra a resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. A função dela é bem simples. Ela pega a energia dos alimentos, ajuda essa energia a entrar dentro das células. Pensa nela como uma chave. A insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. Quando tudo funciona bem, a porta abre, a energia entra e a célula fica satisfeita. Mas quando uma pessoa passa anos consumindo excesso de calorias, excesso de alimentos ultraprocessados, dormindo pouco, vivendo sob estresse e sedentária, as células começam a ignorar essa chave. É como se elas falassem: já recebemos combustível demais, não queremos mais combustível. Nesse momento surge a resistência à insulina. Agora o corpo precisa produzir cada vez mais insulina para fazer o mesmo trabalho. E quanto mais insulina circulando, mais difícil pode ficar mobilizar gordura corporal. A pessoa sente mais fome, tem mais vontade de doces, sente mais cansaço, tem mais dificuldade para emagrecer e o pior, muitas vezes ela acredita que o problema é a falta de disciplina, mas na verdade existe um problema metabólico acontecendo nos bastidores. Agora, vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, a inflamação. Quando as pessoas escutam a palavra inflamação, geralmente pensam em dor, vermelhidão ou infecção, mas existe outro tipo de inflamação, uma inflamação silenciosa, uma inflamação de baixo grau. Ela pode ficar presente durante anos sem que a pessoa perceba. Imagina que seu corpo é uma casa. Agora imagine que existe uma pequena fumaça dentro desta casa. Não é o suficiente para incendiar tudo, mas é o suficiente para atrapalhar todos os cômodos. Essa fumaça é a inflamação crônica. Ela interfere nos hormônios, interfere na sinalização da fome, interfere na recuperação muscular, interfere no metabolismo, e essa inflamação pode ser alimentada por vários fatores: excesso de gordura corporal, sono ruim, estresse constante, falta de atividade física, alimentos ultraprocessados, álcool em excesso. Com o tempo, o corpo entra em um estado de defesa permanente. E um corpo que está tentando se defender não está preocupado em emagrecer. Ele está preocupado em sobreviver. Agora, chegamos ao terceiro ponto, talvez o mais importante de todos: o ambiente obesogênico. Essa palavra parece complicada, mas o conceito é muito simples. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso à comida. E eu vou repetir, nunca em nenhuma parte da humanidade tivemos tanto acesso à comida. E o pior é que nunca tivemos tão pouco movimento. Pense em um ser humano há centenas de anos atrás. Para conseguir comida ele precisava andar, caçar, plantar, carregar peso, se movimentar. Hoje você consegue pedir milhares de calorias pelo seu celular sem sair do sofá. O problema não é apenas a quantidade de comida, é o tipo de comida. A indústria aprendeu a fabricar alimentos extremamente saborosos. Alimentos feitos para ativar o sistema de recompensa do cérebro. Eles são ricos em açúcares, gorduras, sal, aromatizantes, realçadores de sabor e muitas vezes são consumidos em segundos. Seu cérebro recebe uma explosão de prazer, mas a sua saciedade não acompanha essa velocidade. Por isso, muitas pessoas terminam uma refeição e continuam sentindo vontade de comer. Não porque são fracas, mas porque estão lutando contra mecanismos biológicos muito poderosos. E aqui está a grande lição dessa aula. O problema não é apenas o quanto você come, o problema é o estado metabólico em que o seu corpo se encontra. Quando existe resistência à insulina, inflamação e ambiente obesogênico ao redor, emagrecer se torna muito mais difícil. Isso não significa que seja impossível, significa apenas que você precisa entender o jogo antes de tentar vencer o jogo. Ao longo desta formação, você vai entender como diferentes estratégias metabólicas foram desenvolvidas para atuar justamente nesses mecanismos. Você vai aprender a separar ciência de marketing, vai entender o que realmente faz sentido e vai enxergar o emagrecimento
emagrecimento de uma forma muito mais inteligente, porque quando você entende o que está acontecendo dentro do corpo, as decisões passam a fazer mais sentido. E esse é exatamente o primeiro passo para qualquer transformação real.